A ansiedade é como um filme sem pausas. A ansiedade, ela é uma resposta natural e essencial do nosso organismo perante situações que percebemos como ameaçadoras, desafiantes ou até incertas. É como se tratasse de um sistema interno que nós possuímos, que nos prepara para agir, seja para fugir, para lutarmos ou para enfrentarmos algo que está a acontecer. Em doses moderadas, a ansiedade pode até ser útil e ajuda-nos a manter o foco e a concentração e a motivação. No entanto, quando ela se torna muito intensa, frequente e aparece sem qualquer motivo ou algum motivo claro, ela pode começar a interferir no nosso bem-estar e na nossa qualidade de vida. Numa só frase, eu diria o medo do que me pode acontecer. É assim, eu acho que em criança, eu tenho a certeza que em criança eu tive alguns episódios, tanto que os meus pais me acabaram por levar ao hospital com crises que eu tinha de falta de ar. Mas diagnosticado e eu ter consciência do que eu tinha ansiedade foi em 2013, mais ou menos com 30 anos. Então, foi mais ou menos com 30 anos e foi quando eu tive muitas mudanças na minha vida. Eu trabalhava num laboratório muito bom, eu estava com uma estabilidade financeira muito boa. Além disso, morava em casa dos meus pais, não tinha nenhuma responsabilidade a nível de contas e eu tive muitas mudanças. Eu conheci o meu marido, que é hoje o meu marido, fui viver com ele, ou seja, saí de casa dos meus pais, passei a ter essa responsabilidade. Perdi esse emprego onde estava e passei para outro onde o ambiente empresarial não era bom. Ou seja, eu tive muitas barreiras, tipo adaptar-me a viver uma nova realidade porque estava a viver com outra pessoa, a partilhar uma casa onde as tarefas depois já tinham que ser feitas por nós os dois e em casa dos pais era muito confortável, o facto de começar a ter contas e o facto do ambiente da empresa onde eu trabalhava ser o pânico. Então aí eu tive o primeiro ataque de pânico e a primeira vez que tive um ataque de pânico eu fui parar ao hospital, falei com uma amiga minha que é médica e ela disse-me: Vilma, olha, vou-te dar o nome de uma psicóloga que é especialista em ataques de pânico para tu tratares mais essa questão. Pronto, e na altura, na minha inocência, eu pensei, ok, vou à psicóloga e numa consulta eu já vou ter um caminho e faço meia dúzia de consultas e o processo vai voltar à Vilma que eu era. Pois, quando cheguei à psicóloga, quase com um ataque de pânico lá, e ela aconselhou-me a tomar Victan sempre que eu tinha um ataque de pânico, num SOS, e que explicou-me cientificamente o que é que acontecia com o meu corpo quando temos um ataque de pânico. Ela até fez de uma forma muito simples, fez uma espiral como se fosse um caracol e disse que agora a minha ansiedade estava no máximo e eu teria que fazer o caminho inverso do caracol até chegar à ansiedade, e esse caminho demora 6 meses a 1 ano. Na altura eu fiquei em choque porque pensei tipo que eu ia ao psicólogo e que numa consulta eu ficaria boa, tipo sem ataques de pânico, porque realmente o ataque de pânico é desesperante, é uma falta de ar, e eu canalizava o medo, e é engraçado porque eu canalizava o medo. Cada um canaliza os medos que constrói com as suas vivências, com a sua vida passada, e o meu medo era medo de morrer sozinha. Então, eu não conseguia estar sozinha. E isso no meu trabalho e no meu dia-a-dia condicionava-me muito se eu não optasse por ir para um tratamento de psicologia. Porquê? Porque eu tinha que ir para hotéis, tinha que ficar lá, porque eu ia a congressos, e vou, não é? E tinha que dormir sozinha, e tinha que estar no quarto sozinha, e então era um pânico para mim. Então, numa fase inicial, eu tomava o Victan sempre que tinha o ataque de pânico e à medida que eu fui fazendo o tratamento de psicologia, as terapias, cada vez o Victan era mais espaçado, os ataques também mais espaçados, e quando eu pensava que já estava boa, tipo já estava há 3 meses sem ataque de ansiedade, vinha outro ataque de ansiedade, e com o tempo eu fui trilhando o meu caminho e ao final de 1 ano a psicóloga deu-me alta. Só que, o que é que eu aprendi? Se eu cuido do meu corpo, a fazer desporto, mudei muitos hábitos, atenção, desde essa altura para a frente. Inseri mais o desporto de uma forma regular, semanalmente
3 a 4 vezes. Inseri também hábitos de leitura diários e também inseri sempre aprender alguma coisa nova, ou um idioma, mas sempre estar além de todas as minhas tarefas como mãe, mulher, esposa, filha, irmã. Aprendi também que tenho que fazer coisas todos os dias, 3 coisas por mim, Vilma, só eu. E isso é que faz ser hoje a Vilma que eu sou, uma ansiosa tranquila, é uma expressão que eu costumo utilizar, mas não foi um processo fácil, porque o mais difícil é, porque o encarar, o mais fácil é uma pessoa ir ao psiquiatra, ele dá uma medicação, passa uns paninhos. Normalmente o psiquiatra não faz o acompanhamento do psicólogo e deve-se fazer as duas, o psiquiatra e o psicólogo, porque muito difícil é ir ao psicólogo, porque é enfrentar os nossos medos, as nossas ansiedades, ir ao foro da questão para conseguir realmente chegar a este caminho. Chorei muito, tive muito medo, mas sempre tive muita coragem. E eu acho que foi essa a coragem que me fez libertar das medicações e ser a Vilma que eu sou hoje. Aliás, a minha psicóloga diz, porque depois a psicóloga, quando me deu alta, o que é que eu fiz? Eu decidi, assim como eu cuido do meu corpo, eu vou cuidar da minha mente. Então decidi fazer uma prevenção, e a prevenção é, mensalmente até hoje, eu vou a psicólogo, claro, hoje já com outras questões, tipo, aconteceu-me isto, aconteceu aquilo, que caminho é que eu devo orientar, se eu for por aqui, se eu explorar mais isto, mais num coaching, do que mais nesse tratamento, porque eu realmente cuido muito de mim, e isso faz com que dificilmente eu volte para aquele estado onde eu estava, a não ser que me aconteça algum problema sério, tipo como um acidente, uma fatalidade na minha família, e talvez o pânico venha ao de cima, mas a gente sabe que depois tratando e cuidando desse desafio que me aconteceu ou que me possa vir a acontecer, que o processo depois acaba sempre por normalizar, não aqueles ataques que eu estava a ter de agora tenho estas questões de o emprego, as pessoas não, o núcleo do emprego, as pessoas não são afáveis, não me estava a identificar com a filosofia da empresa, ou o facto de ter saído de casa dos meus pais e agora ter toda a logística onde eu sou a responsável, ou seja, esse tipo de questão levar-me a um ataque de pânico, já não permito que não aconteça, só questões fora que são consideradas mais ou menos normais. Os primeiros sinais de ansiedade, eles variam de pessoa para pessoa, mas geralmente envolvem sintomas de ordem física e emocional. Entre os mais comuns estão o aumento dos batimentos cardíacos, uma respiração acelerada ou superficial, a sensação de aperto no peito, a tensão muscular, a sudorese, que é suar em várias zonas do corpo, por exemplo, as mãos é o mais comum, a dificuldade em dormir e uma inquietação constante. Em termos emocionais, pode surgir uma preocupação excessiva, a dificuldade em concentrar-se, pensamentos ruminativos, pensamentos negativos repetitivos ou um medo sem causa concreta. Reconhecer estes sinais é o primeiro passo para lidarmos com a ansiedade de forma adaptativa e saudável. Para mim, a ansiedade é como um polvo bem gelado, que nos agarra, que nos controla e paralisa. Percebi-me que tinha ansiedade, ou comecei a ter essa percepção, quando o meu corpo começou a dar sinais. Foram os sinais físicos, aquela sensação no estômago, desconforto, frio, sentia aquele frio no estômago, uma inquietação, mas algo de mau, não é aquela inquietação de entusiasmo, porque a ansiedade também pode ser isso, em graus menores pode ser bom, pode ser um entusiasmo, uma expectativa, mas não, é o coração descontrolado. Eu penso que a primeira percepção que eu tive da ansiedade foi essa, foi muito física, o querer respirar, e parece que a respiração, como eu lhe chamo, não tem outro nome para isto, outra definição, a respiração não dá a volta, queria inspirar e a respiração parecia que não dava a volta, parecia que não conseguia inspirar profundamente.
é isso, é o coração descontrolado, é o corpo está descontrolado. Foram essas sensações físicas que me fizeram perceber que algo não estava bem. Não sei se na altura lhe dei esse nome, porque era muito nova, mas sim, acho que foram as sensações do meu corpo que me deram o alerta para que algo não estava bem. Mais tarde vim a perceber que era a ansiedade. O mais importante é tentar não entrar em pânico e lembrar que a ansiedade, por mais desconfortável que ela seja, ela não é perigosa. Quando começamos a sentir os sintomas, pode ajudar a parar no momento, aceitar que o que estamos a sentir é normal e não julgar esse mesmo pensamento e focar-nos na respiração, ou seja, manter uma respiração lenta e profunda, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Técnicas de respiração ajudam o corpo a sair deste estado de alerta e também é essencial técnicas como mudar o ambiente. Imaginemos que estamos a sentir a ansiedade com mais intensidade, por exemplo, na cozinha. Por exemplo, mudar para o quarto, um local onde nós nos sentimos mais confortáveis. E, por exemplo, tentar optar por estratégias que sejam mais agradáveis para nós próprios. Por exemplo, ouvir música, dar uma caminhada ou até falar com alguém. E, acima de tudo, saber que pedir ajuda é um ato de força e de coragem e não de fraqueza. Eu acho que o primeiro ponto crucial é aconselhamento psicológico, ir à psicóloga. E é normal que às vezes a gente não se identifique com a primeira psicóloga e está tudo bem. Vamos procurar uma que a gente se identifique, porque é preciso haver esta ligação para nós conseguirmos nos tratar e nos curar. Porque se não haver esta sinergia, que era esta a palavra que se calhar que eu queria utilizar, não faz sentido. Então, se não conseguirmos acertar à primeira na psicóloga, está tudo bem, não podemos é desistir. Aliás, eu costumo dizer que a diferença entre ganhar e perder é mesmo não desistir. E o caminho é feito de pedras. E as pedras são preciosas, porque é nas pedras que nós nos desenvolvemos e nos fortalecemos. Quando está tudo bem, nós não fazemos nenhuma mudança. Então é preciso mesmo que essas pedras existam para nós conseguirmos evoluir e fortalecer-nos. Depois, a psicóloga vai nos dar vários caminhos, porque nós temos que descobrir o nosso. A psicóloga não vai dizer, é por aqui e este é o teu caminho. Não. A psicóloga vai nos dar um leque, uma panóplia de vários caminhos e nós temos que descobrir qual é que a gente se identifica naquele momento. E é engraçado, porque na altura ela deu-me ler e eu não conseguia concentrar-me na leitura porque os meus pensamentos eram mais fortes e eu deixava de conseguir ler, parecia que eu até havia desfocado, então a leitura não funcionou comigo. Hoje funciona lindamente, naquele momento não, e está tudo bem, é respeitar o que nós naquele momento estamos a sentir. Depois ela aconselhou-me a fazer caminhadas e andar de bicicleta. Também não funcionava comigo porque a minha ansiedade estava muito alta. Eu, ao fazer as caminhadas, eu acelerava o meu ritmo cardíaco, que já estava acelerado, então ainda parecia que ia-me disputar mais o ataque de pânico e eu ia ficar sem ar. E está tudo bem, noutras pessoas funciona, ótimo, comigo não funcionou. Ela também disse para eu tentar achar algum hobby em que eu me tentasse identificar. Não conseguia na altura meditar ainda, porque os meus níveis de ansiedade estavam muito altos. Eu não conseguia, ficar parada. Se eu era ansiosa, agitada, como é que eu ia ficar parada, ou ouvir uma meditação, ou seguir? Não era possível para mim na altura. Eu na altura achei este hábito. O que cada pessoa vai ter que achar uma coisa que possa até parecer estranho, mas que faça este desligar do cérebro. E depois, quando os meus níveis de ansiedade baixaram, eu aí comecei a inserir um hábito de cada vez, que foi a leitura, o desporto, o aprender sempre alguma coisa e então faço 3 vezes por dia estas coisas, mesmo no dia de trabalho, ou seja, e tenho muito cuidado de satisfazer as necessidades fisiológicas, a tal pirâmide de Maslow, que é o dormir bem, o deitar cedo, o levantar cedo, ou então, se não se conseguir deitar cedo, mas poder acordar mais tarde, quem pode, não é? No meu caso, não, mas então comecei a ter esses hábitos todos também, a mudar e hoje consigo ter uma visão
de que tudo aquilo que eu passei foi super importante para chegar à Vilma que eu sou hoje. Eu tive muita sorte com a minha forma de ser, porque a partir do momento que eu senti o desconforto, que algo não estava bem comigo, que eventualmente depois vinha a saber que era ansiedade, eu nunca desisti. Eu queria ficar melhor. Eu queria alguém que me ajudasse. Eu nunca baixei os braços e acho que foi por isso que correu bem. Então eu comecei por procurar e procurei muita ajuda nos livros. Eu sempre adorei ler e então comecei a devorar livros que falassem sobre o assunto. Esse foi o meu primeiro apoio e ajudou muito porque eu gosto de perceber o porquê das coisas. Então lembro perfeitamente que na altura li alguns livros do Daniel Sampaio, até cheguei na altura a escrever-lhe uma carta, usavam-se muitas cartas na altura, e ele respondeu-me e eu escrevi-lhe uma carta a agradecer o quanto o livro dele me tinha ajudado a compreender o que é que eu sentia cá dentro, porque eu cheguei a falar com algumas pessoas próximas, mas quem não sente ansiedade não sabe o que isso é. E então os livros ajudaram muito, mas não foram suficientes. Acabei por partilhar com a minha mãe o que se passava e comecei a pedir ajuda médica através da minha mãe. Fui a alguns psicólogos, psiquiatras acabaram por me medicar demasiado, não era isso que eu precisava, não me ajudaram grande coisa, mas cada caso é um caso, atenção. Os psicólogos não me identificava, fiz um percurso longo a esse nível, até encontrar a pessoa certa. Ainda hoje faço terapia, porque faço há muitos anos, porque ajudou-me imenso. A ansiedade vinha de algo que não estava bem resolvida dentro de mim e foi isso que me ajudou a encontrar um caminho e a dar-me ferramentas que eu preciso para resolver, por exemplo, em situações de SOS, alguns triggers que disparam coisas em mim, que eu já sei perfeitamente o que são e como controlar. Por exemplo, a respiração é fundamental, também fiz yoga. O yoga foi brutal, ajudou-me imenso, porque passa muito pela respiração. Nós, quando estamos muito ansiosos, há um descontrole total do corpo e a respiração é fundamental. O desporto também, desde que comecei a fazer desporto, o desporto é de facto como se fosse uma prescrição, um medicamento. Quem tem ansiedade é obrigatório fazer desporto, porque eu no início costumava dizer que a minha ansiedade ficava lá no ginásio, onde quer que seja, aos pacotes, eu largava aquilo aos pacotes, porque de facto nós precisamos mesmo do desporto. Portanto, eu recomendo vivamente que quem sofre de ansiedade tem que praticar desporto e tem que sentir que no desporto que pratica, que de facto deixa lá tudo, ou quase tudo. Portanto, para mim, as principais ferramentas foram e continuam a ser a leitura, porque bons livros dão-nos boas ferramentas, psicoterapia, que faço há muitos anos e vou continuar a fazer, porque me mantém bastante equilibrada, porque me dá autoconhecimento e o autoconhecimento é a chave, não é? Porque nós temos que nos conhecer a nós próprios e perceber de onde vêm as coisas, e quando percebemos de onde vêm as coisas, nomeadamente a ansiedade, conseguimos desconstruir aquele monstro e temos a capacidade de o dominar, ou pelo menos de o manter ali controlado. E de facto o desporto é fundamental. Portanto, nunca baixar os braços, porque é possível de facto resolver, mas não se podem esperar milagres, porque isto não acontece em 3 sessões de terapia, nem em uma semana de ginásio, nem com um livro lido. Isto é um processo longo. Existem várias estratégias que podem ajudar a acalmar a ansiedade, tanto em momentos de crise como na prevenção diária. A respiração consciente é uma das mais eficazes, através do parar e respirar profundamente ajuda a regular o sistema nervoso. Outras técnicas incluem a meditação, o mindfulness, a prática de exercício com regularidade, o manter uma rotina equilibrada, dormir bem e evitar o excesso de estímulos como o café ou as redes sociais. Também é importante validar o que nós sentimos e normalizar a procura de apoio psicológico. Falar com um psicólogo pode fazer toda a diferença,
visto que a ansiedade é comum, tratável e ninguém está sozinho.